Olá, seja bem-vindo ao Resuma Pra Mim, o canal onde você aprende as principais ideias dos melhores livros de forma rápida e prática. E assim, sabe, tem uma imagem mental que é tipo muito forte, quase universal quando a gente pensa sobre desenvolvimento pessoal. Acho que eu sei onde você vai chegar. É como se cada um de nós caminhasse pela vida arrastando uma mochila gigantesca, sabe? Super pesada. Uhum. E cheia de pedras. Isso. E dentro dessa mochila, cada pedra representa um trauma, tipo uma decepção da infância, uma falha de quem criou a gente ou um coração partido. Exatamente. A gente anda curvado, cansado, e a sociedade inteira olha para isso, concorda e diz algo do tipo: "Ah, é claro que as costas doem. Olha o peso dessa mochila que o passado te obrigou a carregar." Pois é, e essa é uma imagem que traduz perfeitamente a nossa cultura atual, né? Nós fomos ensinados ou até treinados a sentar no chão, abrir essa mochila e tirar pedra por pedra. Para ficar examinando cada uma. Exato. A gente examina cada trauma e diz, então é por isso que eu ajo assim hoje. E, cara, de certa forma, isso é extremamente reconfortante. Reconfortante? Como assim? É que, tipo, ter uma justificativa visível e palpável para a nossa dor ou para o nosso fracasso atual acaba isentando a gente de uma responsabilidade imediata. Nossa, faz todo sentido. É uma desculpa perfeita. Mas aí a gente se depara com o material da nossa análise de hoje, que é o livro A Coragem de Não Agradar. Uma obra fantástica. Sim, escrito pelo filósofo Ishiro Kishimi e pelo escritor Fumitake Koga. E o que esse livro faz é basicamente convidar a gente a olhar para essa mochila, para essas pedras e chegar a uma conclusão bem perturbadora. Que essa carga é uma ilusão, Pois é. que o peso que a gente sente é fabricado por nós mesmos. E é exatamente por isso que essa obra gera tanto desconforto inicial, sabe? O nosso objetivo nesse bate-papo não é só passar por cima de um guia de autoajuda superficial. Longe disso. A nossa missão aqui é mergulhar de cabeça nas águas profundas da psicologia de Alfred Adler. Para quem não está muito familiarizado, o Adler é um dos 3 grandes gigantes da psicologia moderna. Ele divide ali a mesma prateleira histórica que o Freud e o Jung, né? Isso, exatamente a mesma prateleira. Embora a abordagem dele tenha seguido um caminho assim radicalmente diferente. E o que nós vamos explorar hoje é como a felicidade é, no fim das contas, uma escolha diária. Uma escolha, o que é bem pesado de assumir. Demais, e também como a ideia de trauma que nós conhecemos é, na visão dele, um mito. E por que a verdadeira e autêntica liberdade exige que a gente tenha a coragem de ser odiado por algumas pessoas. Olha, eu confesso que quando eu comecei a ler as fontes dessa nossa análise, o meu ceticismo foi lá no teto. Fiquei muito chocada. É a reação padrão de todo mundo. Porque, assim, para entender essa tal liberdade, a gente precisa primeiro destruir essa noção que está muito enraizada na gente de que o nosso passado é o grande ditador do nosso presente. Sim, é quebrar um paradigma gigante. E isso lança a gente direto no ponto mais polêmico, né, de toda a teoria do Adler, que é a negação absoluta do trauma. Tipo, como assim o trauma não existe? Existem tragédias, abusos, as pessoas sofrem coisas terríveis. Calma, essa é a reação natural. E o Adler, ele não nega que tragédias acontecem ou que coisas terríveis gerem dor. Não é isso. Ah, tá. Menos mal. O que ele questiona é o mecanismo do que vem depois. Para entender isso, a gente precisa ver a linha clara que ele traça entre 2 abordagens, sabe? De um lado, nós temos a etiologia, que é a base da psicanálise do Freud. Que é tipo a configuração padrão da nossa sociedade, né? Exato. A etiologia é a busca pela causa. É o puro determinismo. Ou seja, algo ruim aconteceu no passado e isso causou seu comportamento no presente. É uma relação direta de causa e efeito. Certo. E do outro lado? Do outro lado, o Adler propõe a teleologia. Teleologia. Que foca no propósito, certo? No objetivo da ação. Perfeito. A teleologia não fica olhando para o passado, revirando memórias em busca de causas. Ela olha para o presente e para o futuro buscando o objetivo. Entendi. O Adler argumenta de forma muito categórica que nós não somos definidos pelas experiências do passado, mas sim pelo significado que nós escolhemos dar
a essas experiências. Tudo isso para atingir um objetivo que a gente tem agora, no presente. Olha, eu preciso ser advogada do diabo aqui, porque a teoria soa super bem, mas na prática parece loucura. Manda lá. O livro traz um exemplo que me deixou muito intrigada. Tem a história de um jovem que estava num café vestindo uma jaqueta nova, caríssima. Aí um garçom passa e, sem querer, derruba café na jaqueta. Um clássico. O jovem perde completamente as estribeiras. Ele grita, xinga, faz um escândalo gigantesco no meio do restaurante. Pela lógica tradicional, freudiana, a explicação é meio óbvia, tipo, a raiva tomou conta dele. Uma reação biológica e instantânea, né? Isso, o sangue ferveu. Como que a psicologia do Adler pode dizer que essa raiva foi, sei lá, fabricada? A emoção é um fato. Bom, a emoção é real no corpo. Claro, os batimentos cardíacos sobem, o rosto fica vermelho, você sua. Mas a genialidade e a provocação da teleologia está em perguntar: para que essa emoção foi ativada? Pra quê? Não por quê. Exato. O Adler diz que a raiva não causou o grito. O grito, a intimidação, isso era o objetivo desde o primeiro milissegundo. Nossa, como assim? Pense bem. Aquele jovem queria que o garçom se submetesse. Ele queria dominar a situação e fazer o garçom ouvir a frustração dele sem qualquer questionamento ou tentativa de defesa. Ah, Se ele falasse calmamente, tipo, olha o que você fez, daria muito trabalho. O garçom poderia dar uma desculpa ou oferecer para pagar a lavanderia e a discussão ia se prolongar. a ficha caiu. Para garantir a submissão imediata e o medo do garçom, ele precisava de uma arma pesada. Exatamente, ele precisava de uma ferramenta. Então, mesmo que de forma inconsciente, ele fabrica a emoção da raiva. Ele saca essa ferramenta da gaveta psicológica dele e usa para poder gritar. Caramba! A raiva não é uma força incontrolável que vem de fora e domina a gente. Ela é um meio, é uma ferramenta que nós mesmos acionamos para atingir um fim. Isso muda a perspectiva de tudo. Sabe, tem uma outra situação muito comum que ilustra super bem isso. Imagina uma mãe que está gritando furiosamente com a filha pequena porque o quarto está bagunçado. Acontece muito. Aí, de repente, o telefone toca. É a diretora da escola. A mãe atende e, no mesmo segundo, a voz dela muda completamente. Ela atende: alô, boa tarde, tudo bem? Como se nada tivesse acontecendo. Pois é, ela conversa lá de forma super amável por 2 minutos, desliga o telefone e volta a gritar com a filha na exata mesma intensidade de antes. Pois é. Se a raiva fosse incontrolável, ela teria gritado com a diretora também. Mas não, ela liga e desliga a raiva conforme a conveniência, dependendo de quem ela quer dominar ali no momento. Esse é um exemplo clássico de teleologia pura. A raiva é direcionada e, sim, ela é controlável. Mas a teoria vai bem além dessas reações explosivas do dia a dia, sabia? Eu imagino. Pense em casos muito mais complexos, daqueles que a sociedade geralmente atribui a traumas super profundos. É bem ali que eu queria chegar. As fontes citam o caso de um amigo do jovem protagonista que é um recluso. É o famoso hikomori lá no Japão. O rapaz que não sai do quarto. Isso, um cara que não sai do quarto há anos. Se ele só pensar em dar um passo para fora de casa, ele tem ataques de pânico, palpitações, tremores. E os pais é que sustentam ele. Sim, a família toda gira em torno dele. A explicação óbvia é que ele sofreu um trauma pesado na escola, sofreu bullying, sei lá, e agora está paralisado pelo medo. Você vai me dizer que esse pânico agudo, crônico, também é fabricado? Olha, é muito duro de aceitar, eu sei, mas sob a lente do Adler, sim. O pânico, a taquicardia, a falta de ar, tudo isso é real no corpo do rapaz. A dor física é real, mas a ordem dos fatores é que está invertida. Como assim invertida? Ele não está trancado no quarto por causa da ansiedade ou do trauma. Primeiro, ele estabeleceu um objetivo. Qual objetivo? Eu não quero sair deste quarto. Tá, e aí? E aí, para justificar e manter esse objetivo de não sair, ele fabrica a ansiedade e o medo intenso como ferramentas. É a desculpa perfeita que o corpo dele produz para ele mesmo e para os outros. Cara, mas por que alguém em sã consciência teria o objetivo de ficar trancado num quarto, sofrendo, isolado no mundo? Qual é o benefício disso? Ninguém quer sofrer de propósito. O benefício é oculto. Pense no que acontece quando ele fica lá trancado.
Ele se torna o centro absoluto do universo daquela casa. Nossa, é verdade. Os pais andam na ponta dos pés, levam a comida lá na porta, dedicam atenção integral, têm uma preocupação constante. Ele governa a dinâmica familiar inteira através da sua condição de doente. Ele vira um reizinho, né? Isso. Agora, se ele der um passo fora de casa, se ele for procurar um emprego, o que ele se torna? Só mais uma pessoa normal. Apenas mais uma pessoa comum na multidão, alguém sujeito a falhar, a ser ignorado pelos chefes, a ser rejeitado romanticamente. Para evitar esse risco de ser apenas mais um e garantir o cuidado especial, ele escolhe o estilo de vida da reclusão. Ele usa o tal suposto trauma como um álibi, né, para atingir o objetivo de agora. Exatamente. O álibi perfeito. Isso é de explodir a cabeça, mas assim, se nós não somos vítimas indefesas do nosso passado, se somos nós que arquitetamos de forma ativa essas emoções e bloqueios para ter ganhos secundários, de onde vem essa necessidade? Se a gente é o arquiteto, por que criar ferramentas que causam sofrimento? Essa pergunta é ótima. E ela nos obriga a olhar para a premissa central de toda a filosofia do Adler. Ele afirma, sem minhas palavras, que todos os problemas são problemas de relacionamentos interpessoais. Todos, sem exceção? Sem exceção. O foco sai lá do eixo do tempo, ou seja, do que aconteceu no passado, e vai para o eixo do espaço, que é o agora, e são as outras pessoas ao nosso redor. Absolutamente todo sofrimento, até aquele mais interno e solitário, está enraizado na nossa relação com os outros. Mas até as coisas físicas, o autor do livro comenta sobre a própria altura, não é? Comenta, sim. Ele conta que tinha 1,55 m e passou anos se sentindo inferior, angustiado por ser baixo. Isso não é uma invenção da cabeça dele, é biologia pura. A fita métrica não mente, cara. É verdade, a fita métrica traz um fato muito objetivo, 155 centímetros. Mas a inferioridade, essa não é um fato objetivo de jeito nenhum. Não. Não. Se o autor fosse a única pessoa viva no planeta Terra, o conceito de ser baixo simplesmente deixaria de existir. Faz sentido. Não haveria com quem se comparar. O sofrimento dele não nascia da altura dele, nascia da comparação que ele fazia em relação às outras pessoas. O sentimento de inferioridade é uma interpretação puramente subjetiva. Entendi. Depende sempre do outro. Exato. E a beleza libertadora disso é que, se há uma interpretação subjetiva, nós temos o poder absoluto de reinterpretar. E foi exatamente o que ele fez. Nas fontes, ele explica que percebeu que, por ser menor, as pessoas ao redor ficavam menos intimidadas com ele. Isso mesmo. Ele não impunha uma figura de ameaça, e isso facilitava muito a conexão humana, deixava as pessoas relaxadas perto dele. O que a mente dele antes chamava de defeito irreparável passou a ser lido como uma baita ferramenta de empatia. Exatamente. A grande sacada é como nós usamos o que nos foi dado, e não reclamar do que nos foi dado em si. Eu entendo essa lógica na questão de comparação física, tá? Mas e aquela angústia puramente existencial? Aquela pessoa trancada num quarto sozinha à noite, sentindo um vazio enorme. Essa pessoa não está interagindo com ninguém. Como é que isso é um problema interpessoal? Parece solitário, né? Sim. E pior, porque a gente vê tanta gente que parece que adora exibir suas misérias. Sabe aquelas pessoas que competem para ver quem sofre mais, quem teve a vida mais dura? Sim, o famoso coitadinho. Bom, primeiro sobre a sensação de solidão noturna. Ela não vem de estar fisicamente sozinho. Ela vem do sentimento de alienação. Como assim? A pessoa só se sente solitária porque ela sabe que existe uma sociedade pulsante lá fora, da qual ela sente que não faz parte, ou da qual ela foi excluída. Sem esse outro imaginário, a solidão perde todo o peso. Ah, entendi. É a ausência do outro que dói. Isso. Agora, sobre as pessoas que exibem seus infortúnios como troféus. Esse é um dos mecanismos mais fascinantes e até perversos que o Adler descreve. Ele chama isso de complexo de superioridade através da fraqueza. Superioridade através da fraqueza? Mas isso soa como um baita paradoxo. Mas é incrivelmente comum. Na nossa dinâmica social, a fraqueza muitas vezes atua como uma lâmina super afiada. O Adler usa um exemplo brilhante. Olha para um bebê em uma casa. Tá, um bebê.
Fisicamente e intelectualmente, o bebê é de longe o elo mais fraco e vulnerável da família. Certo. Com certeza. Ele não faz nada sozinho. No entanto, quem é que manda na casa? O bebê. Totalmente. Quem dita a hora que os adultos vão dormir, a temperatura da água do banho, o nível de barulho que se pode fazer na sala? O bebê? Ele domina um ambiente inteiro de forma tirânica e ninguém pode contrariar ele. É verdade. E ele exerce esse poder justamente através da sua fraqueza e dependência absolutas. Uau! Então quer dizer que quando um adulto transforma o próprio sofrimento ou o trauma dele numa espécie de medalha que ele carrega no peito para todo mundo ver, ele tá fazendo a mesma coisa que o bebê. Exatamente a mesma dinâmica. Ele tá meio que dizendo, tipo, eu sou uma vítima incompreendida, você nunca vai entender a profundidade da minha dor, então você é obrigada a me tratar com um cuidado mega especial e você não pode me criticar. É usar o papel de vítima como uma armadura impenetrável. Perfeito. A pessoa se torna intocável através da dor. E no fundo isso acontece porque essa pessoa enxerga a vida humana através de uma lente bem distorcida, que é a lente da competição. De que a vida é uma guerra, né? Isso. Quando você acha que a vida é uma corrida onde uns ganham e outros perdem, até o seu sofrimento vira uma ferramenta para tentar vencer moralmente. Mas se você vive competindo, não importa quanto dinheiro ganhe ou quanto sucesso tenha, o mundo sempre vai ser um lugar aterrorizante. Porque tá todo mundo querendo puxar seu tapete. Exato. Todo mundo ao seu redor passa a ser visto como um inimigo em potencial, que estaria só esperando você fracassar para tomar o seu lugar. Gente, essa ideia de usar a fraqueza como arma de controle e esse peso de viver no mundo como uma competição, isso vira a nossa compreensão de cabeça para baixo real. E olha, para quem tá acompanhando a gente até aqui, sentindo a mente fervilhar com essa quebra de paradigmas, já fica o convite para curtir este vídeo e seguir o canal, tá? Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo análises que vão fundo nesses temas complexos. Não deixa de curtir não. Mas, voltando aqui para a nossa discussão, tudo isso levanta uma questão prática gigantesca. Se literalmente todos os nossos problemas vêm dos relacionamentos interpessoais, e se essa dinâmica de competição envenena a gente? Dá vontade de fugir, né? Muita. A vontade que dá é fazer as malas e morar isolado numa caverna. Como é que a gente convive em sociedade, trabalhando com chefes difíceis, lidando com os dramas da família sem enlouquecer? É aqui que o livro sai dessa teoria mais profunda e entrega uma ferramenta super prática, que corta os conflitos direto na raiz. O Adler chama isso de separação de tarefas. Separação de tarefas? É simples de entender, mas exige muita coragem para aplicar no dia a dia. A regra é bem cristalina. Você não deve interferir nas tarefas das outras pessoas e não deve permitir, sob nenhuma circunstância, que as outras pessoas interfiram nas suas. Falando assim parece fácil, mas como é que a gente define onde termina a minha tarefa e começa a do outro? As linhas geralmente são muito borradas, né? Principalmente com a nossa própria família. É verdade. Mas o Adler tem um teste muito pragmático para resolver isso. Diante de qualquer conflito ou escolha, pergunte a si mesmo. No final das contas, quem vai arcar com as consequências diretas e sofrer o resultado final dessa escolha? Tá, quem sofre a consequência é o dono da tarefa. Exato. O livro dá um exemplo muito sensível. Pense numa criança que se recusa a estudar. Nossa, o pesadelo de qualquer pai. A dinâmica normal é os pais enlouquecerem, né? Eles gritam, aplicam castigos, choram, tratam as notas baixas como uma falha pessoal deles mesmos. Sim, levam pro coração. Mas se aplicarmos a pergunta, quem vai colher as consequências de não estudar lá na frente? Quem não vai entrar na faculdade ou vai ter um caminho profissional mais difícil? A criança, não os pais. Exatamente. Portanto, estudar é a tarefa exclusiva da criança. Quando os pais gritam e tentam obrigar, eles estão, na verdade, invadindo a tarefa do filho. E toda invasão de tarefa gera rebeldia, gera atrito e muito ressentimento. Cara, as fontes trazem uma analogia fenomenal para ilustrar esse nível de intervenção. É a lenda do nó górdio, aquela ligada a Alexandre o Grande. Sim, eu adoro essa história. A história diz que havia um nó de corda tão apertado e tão emaranhado num templo que rolava uma profecia. Quem conseguisse desatar aquele nó se tornaria o rei da Ásia.
E aí, sábios, estudiosos, guerreiros, todo mundo passou vidas inteiras tentando desembaraçar aqueles fios super complexos com os dedos, e todos falharam. E o que o Alexandre fez? Quando ele chegou lá, ele nem tentou desatar as pontas. Ele simplesmente sacou a espada dele e cortou o nó ao meio com um golpe só. E a mensagem do livro é maravilhosa. As relações familiares e sociais são esse emaranhado complexo e sufocante. A gente passa anos da nossa vida tentando desfazer os nós das expectativas dos nossos pais ou da sociedade. Tentando desatar com os dedos, né? Isso. Mas a separação de tarefas é a espada do Alexandre. Você não tenta desembaraçar a expectativa do outro. Você simplesmente corta o nó e diz, olha, isso não me pertence. Nossa, essa analogia capta o espírito da coisa perfeitamente. E repare que no ambiente de trabalho é a mesma coisa. O que o seu chefe acha das suas opiniões é tarefa dele. Ponto final. Isso, fazer o seu trabalho com integridade é a sua tarefa. Se ele vai reconhecer o seu esforço ou não, isso foge totalmente da sua jurisdição. É libertador. Mas eu imagino muita gente ouvindo a gente agora e sentindo um desconforto enorme com isso. Porque, assim, cortar o nó com essa espada da separação de tarefas não soa como um estilo de vida muito frio, distante, talvez até egoísta. Dizer para o filho na lata, o problema é seu se você não estudar. Parece, mas é o exato oposto. Separar tarefas não é abandonar a pessoa à própria sorte. No caso da criança, você diz, olha, eu tô aqui para te apoiar, vou pagar a escola, ajudar se você tiver dúvidas, mas eu não vou pegar a caneta e fazer a prova por você. Ah, entendi. Você traça o limite do que é de quem? Exatamente. Agora, sobre a questão do egoísmo. Essa é a maior armadilha do pensamento moderno. Como assim? O senso comum diz pra gente que viver tentando agradar a todos, sabe, antecipando as necessidades da família e dos amigos, é ser generoso e super empático. Mas o Adler diz que isso é o ápice do egocentrismo. Espera aí. Tentar ser bom para todo mundo é ser egocêntrico. Sim, porque a pessoa que vive moldando a própria personalidade para evitar atritos e tentar agradar a gregos e troianos, não está preocupada genuinamente com os gregos e troianos. Ela está obcecada, na verdade, com a imagem do próprio eu. Gente, pior que é verdade. O diálogo interno dela o dia inteiro é, tipo, o que estão achando de mim? Será que eu fui bem? Será que me acharam inteligente? O foco está 100% nela mesma e na manutenção do status social dela. Caramba! O desejo de reconhecimento não é amor ao próximo. É amor próprio disfarçado de bondade. Quer dizer que querer agradar o tempo todo é quase uma técnica de manipulação social? Para garantir o próprio conforto? Exato. Você manipula as próprias atitudes para manipular a opinião do outro. E é por isso que a filosofia chega a essa conclusão contundente que dá o título ao livro. A verdadeira liberdade humana não é simplesmente rolar debaixo de uma árvore e não fazer nada. Quem dera fosse. Né? A liberdade real tem um custo altíssimo. É a coragem de não agradar. Se você está sendo verdadeiro com seus princípios, cortando os nós com a sua espada e fazendo a sua parte, inevitavelmente alguém vai discordar ou até mesmo te odiar. Não dá para ser unanimidade. Ser odiado por alguém é o preço que se paga pela liberdade. O que o outro acha do seu estilo de vida é puramente a tarefa dele. Olha, um peso gigante que sai das costas, mas ao mesmo tempo dá uma vertigem, sabe? Dá, porque joga a responsabilidade para você. Exato. Porque a gente percebe que o controle das nossas relações estava nas nossas mãos o tempo todo. A gente só fingia que a sociedade mandava na gente porque era muito mais fácil, né, do que assumir a responsabilidade. Com certeza. Mas aí entra uma contradição. Pensa comigo. Se o grande objetivo é liberdade através da separação de tarefas e nós paramos de nos importar com a aprovação alheia, a gente não corre o risco de terminar, sei lá, absolutamente livres, porém totalmente isolados? É o medo de todo mundo. Como é que a gente encontra a felicidade se não estamos buscando o aplauso e a conexão com os outros? E é exatamente nesse ponto que a visão do Adler se amarra por completo e mostra que não é uma filosofia de isolamento de jeito nenhum. O objetivo final de toda relação humana, segundo ele, não é o afastamento, mas sim o que ele chama de sentimento de comunidade. Sentimento de comunidade? É a faxina pesada para tirar a toxicidade da relação. Mas o sentimento de comunidade tem 3 pilares essenciais. O primeiro deles é a autoaceitação.
E aqui a gente precisa diferenciar muito bem de autoafirmação. Qual a diferença prática entre os dois? A autoafirmação é tipo você tirar nota 6 em uma prova e ficar dizendo para si mesmo no espelho: eu sou nota 10, foi só um azar, eu sou um gênio. Aquela positividade tóxica, né? Isso, você tenta forçar uma ilusão. Já a autoaceitação é você olhar para a nota 6 e dizer: bom, eu sou uma pessoa nota 6 nesse assunto hoje. O que eu posso fazer de forma realista para chegar perto do 7 amanhã? É aceitar as cartas que te foram distribuídas e focar exclusivamente em como jogá-las. É parar de focar naquilo que não tem como mudar. Gostei. E o segundo pilar? É a confiança nos outros. Mas, atenção, não é no sentido contratual da coisa. É uma confiança incondicional, sem exigir garantias. Como se você não tivesse nada a perder. Mas peraí, as pessoas traem. Confiar incondicionalmente no mundo como o nosso é pedir para ser feito de bobo, não é? O medo de ser traído é natural. Mas aí a gente aplica a separação de tarefas. Se alguém vai trair a sua confiança, isso é tarefa dessa pessoa. Ah, A sua tarefa é decidir se você quer entrar nas relações armado de desconfiança, o que, convenhamos, impossibilita conexões reais e profundas, ou se você vai escolher confiar. A decisão é sua. E então nós chegamos ao terceiro pilar, que é a base da felicidade para ele: a contribuição aos outros. Contribuição? Segundo Adler, a felicidade é simplesmente o sentimento de estar contribuindo para a comunidade. Mas isso não joga a gente de volta pro desejo de reconhecimento? Tipo, se eu busco contribuir, é claro que eu quero que as pessoas vejam e me elogiem. A linha parece tênue, mas é fundamental. Quando você busca reconhecimento, o foco é você. Me elogiem, olhem para mim. Mas quando você busca contribuir, o foco é o valor que a sua ação gera, mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha aplauso. Entendi. A recompensa é a própria ação. Exatamente. E o mais importante, essa contribuição não precisa ser algo grandioso. Sabe, a nossa sociedade sofre de uma ansiedade crônica por deixar legados monumentais. A gente acha que o nosso valor está sempre no nível do fazer. O Adler propõe que o nosso valor real está no nível do ser. Como assim, no nível do ser? Pense numa pessoa que está acamada num hospital, que não pode trabalhar, não pode fazer nada produtivo. Ela ainda contribui imensamente para a família apenas pelo fato de estar viva e presente. O simples ser dela já é uma contribuição gigante. Nossa, que perspectiva linda. É como se a gente passasse a vida inteira acreditando naquela metáfora de que viver é escalar uma montanha enorme, né? Essa é uma imagem bem comum. Seria o que as fontes chamam de vida kinesis, uma vida que é totalmente focada no movimento rumo a um destino. Nessa mentalidade, o único momento que realmente importa é fincar a bandeira lá no topo. E todo o tempo que a gente passa escalando pelas pedras, passando frio, sentindo dor, é tratado só como um sacrifício. É como se fosse uma sala de espera até a vida real começar lá em cima. E o desespero de achar que nunca vai chegar no topo é o que destrói a nossa paz no caminho. Exato. E a grande tragédia de viver escalando montanhas é essa. E se você sofrer um acidente e não chegar ao topo? A sua vida foi em vão? O tempo que você passou ali não valeu nada. O Adler diz que não, né? Pois é. Oposta a essa visão, está o que ele chama de vida-energia, que o livro compara a uma dança. A vida não é uma linha contínua, dura, rumo a um objetivo distante no futuro. Ela é uma série de pontos, uma sucessão de agoras. Uma sucessão de agoras. O objetivo da dança não é você atravessar correndo e chegar ao outro lado do salão de festas. O objetivo da dança é o próprio ato de dançar. Ou seja, se a gente está dançando intensamente no momento presente, prestando atenção na música, não existe sala de espera na vida. O destino lá na frente não importa tanto, porque a vida plena já está acontecendo a cada giro pelo salão agora. Você resumiu perfeitamente. E essa é a constatação mais poderosa da obra toda. A maior mentira da vida é não viver o aqui e o agora. E a gente faz muito isso para se proteger. O livro cria uma imagem visual perfeita para isso. Imagina que você está num palco de teatro, só que está tudo escuro. Tá bom, um palco escuro. Se a iluminação do palco estiver difusa, meio fraca, você consegue olhar para trás e ver as sombras dos bastidores, que representariam o seu passado, e consegue olhar para frente e tentar enxergar as fileiras lá do fundo do teatro, que representam o seu futuro. Aquele objetivo inatingível na montanha. E a gente enxerga tudo embaçado e fica morrendo de ansiedade, óbvio.
Exatamente. Você se perde no que já foi e no que não chegou. Mas e se um refletor, um holofote incrivelmente brilhante, for aceso e focar diretamente em você, iluminando apenas o seu corpo, no palco do agora? Uau! A luz é tão ofuscante e tão forte e presente que você não consegue mais ver as sombras dos bastidores do passado, nem os assentos do futuro. Você só consegue enxergar o passo de dança que você está dando neste exato milissegundo. Viver o agora é ligar esse holofote. Nossa, arrepiou. Quando a gente liga esse holofote, as desculpas do trauma passado perdem toda a força e a angústia com aquele legado do futuro simplesmente desaparece, porque a gente não está nem vendo eles. O sentido da vida deixa de ser uma pressão abstrata e passa a ser simplesmente aquilo que você está criando enquanto dança hoje. Sem cinismo, com seriedade, mas sem ser tenso a ponto de perder o ritmo da música, né? É isso. E esse é o poder imensurável que uma pessoa comum carrega. Nós gastamos muita energia esperando que os outros mudem, ou esperando que uma mágica venha e apague os nossos traumas. Mas se a forma de você enxergar o mundo, transitar do medo do passado para essa dança do agora, o seu mundo inteiro muda instantaneamente. Na hora, a vida, na sua essência, é muito simples. O que a torna complexa somos nós mesmos com essas tramas todas. A coragem de abraçar o agora e a coragem de ser quem nós somos é o que finalmente tira essas correntes da gente. Olha, é um daqueles conceitos que parece que mexe com a gravidade sob os nossos pés, sabe? Dá uma tontura boa. Muito obrigado por guiar a gente através dessa filosofia com tanta clareza hoje. Foi, de verdade, como se a gente começasse a esvaziar nossa mochila de pedras durante a conversa. Imagina, o prazer é todo meu, foi um papo excelente. O grande desafio para todos nós agora é manter essa espada afiada para separar as tarefas no dia a dia, que é onde o bicho pega. Com certeza. E para todos vocês que acompanharam a gente e mergulharam com a gente nessa reflexão incrível, não se esqueçam de seguir o canal e ativar as notificações. Assim você garante que vai estar com a gente nas nossas próximas quebras de paradigmas. É isso aí, fiquem ligados. Se essas ideias bagunçaram as suas certezas de um jeito bom, não fique só no nosso bate-papo, viu? O link para a compra do livro A Coragem de Não Agradar tá logo aqui embaixo no comentário fixado. Adquira e deixe que as palavras do Adler e dos autores revolucionem a sua mente de uma forma permanente. Recomendo demais. É uma leitura que transforma a maneira como a gente interage com absolutamente tudo e todos ao nosso redor. Existe um detalhe invisível em toda essa filosofia do Adler que a gente conversou hoje. Qual? Pense sobre o que eu gosto de chamar de efeito contágio da coragem. A gente passa muito tempo preocupado com como as nossas mudanças vão chocar ou afastar as pessoas, né? Mas a verdade é que, quando uma única pessoa num sistema familiar ou numa empresa começa a separar as tarefas dela e começa a dançar a própria dança com autenticidade e limites super claros, ela não apenas se liberta sozinha. É verdade. Ela mexe com o sistema inteiro. Sem perceber, ela força todos ao redor dela a repensarem as próprias responsabilidades. A coragem de um acaba sendo o maior convite à liberdade dos outros. Fica aí a reflexão. Que nó você vai ter a coragem de cortar com a sua espada logo amanhã de manhã. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo mergulho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.